Bom dia, turma do segundo ano C, como está essa turma show, como está essa turma nota 10, como está essa turma maravilhosa. Nesta manhã nós teremos aí a nossa disciplina de geografia, isso mesmo. E na nossa disciplina de hoje, nós iremos trabalhar aí os meios de comunicação, isso mesmo. Como é que você se comunica? Pelo telefone? É por carta? É por e-mail? É por bilhete? Como você se comunica? Então, muito importante a gente trabalhar aí esses meios de comunicação e como eles foram mudando ao longo do tempo, certo? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula com o conteúdo de hoje, nós iremos fazer a correção da aula passada, isso mesmo, olha só. Na aula passada, nós vimos esse assunto aqui, né? Pessoas que se locomovem e se comunicam. Vocês podem conferir lá na página 334 a 336 aí no livro de vocês. Olha só. O que a gente viu? A gente viu, né, os tipos de transportes aí aéreos, exatamente. A gente viu que a gente tem vários, olha só. Então, esses tipos de transporte, eles possuem esse nome por quê? Porque eles são transportes, né, que circulam pelo ar, né? Por isso eles são chamados de transportes aéreos. Nós também temos aqui os transportes, né, que circulam pela água, que são chamados aquáticos. Olha aí, você já andou de navio, de canoa, né, de barco? São esses os meios de transportes, né, aquáticos que nós temos. E os meios de transportes terrestres, né, são aqueles que circulam pela terra, que são chamados de terrestres. Olha aí, transporte terrestre, nós temos vários, né? Ônibus, carros, motos, bicicletas, né? Nós temos vários tipos aí, cada vez surgindo mais modelos, mais equipados, mais sofisticados. Então, foi passado aí para vocês a atividade da página 336, exatamente, que dizia assim: ligue cada meio de transporte ao lugar onde ele circula. Exatamente. Olha só, vamos aqui. O trem, na terra, né? Você liga. O navio, no mar. O avião, no céu. Então, essa é a questão aí que tem, né, no livro de vocês, página 336, ok? A segunda questão diz assim: desenhe no espaço abaixo o meio de transporte que você utiliza para ir à escola. Aí você vai desenhar, certo? Apagando aqui para uma melhor visualização. Olha só, vamos lá. Comunicação, né? Hoje nós iremos falar sobre os meios de comunicação e eu trouxe aqui para vocês. Comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou
Então é muito importante, né, nós nos mantermos conectados hoje em dia, né, tanto transmitindo informação como recebendo informação. Dessa maneira, eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Por exemplo, nosso tio mora em outra cidade, mas graças ao telefone conseguimos conversar com ele. Olha aí, né? Então, como nos aproximou a comunicação, né? Os meios que nós utilizamos atualmente. Há quem diga que afastou, né? Hoje em dia as pessoas pouco se veem para se comunicar, né? Outros já têm outra opinião, acreditam que esse vastas opções que nós temos, né, de meios de comunicação foi aproximar. Definição de meios de comunicação. O termo meio de comunicação refere-se ao instrumento ou à forma de conteúdo utilizados para a realização do processo comunicacional, quando referido à comunicação de massa. Pode ser considerado sinônimo de mídia. Entretanto, outros meios de comunicação, como o telefone, não são massivos, e sim individuais ou interpessoais. Muito interessante, pessoal, você saber diferenciar o que é um meio de comunicação de massa e um meio de comunicação individual. O meio de comunicação de massa é aquele meio de comunicação em que você consegue se comunicar ao mesmo tempo com milhares de pessoas. Nós podemos colocar como meio de comunicação de massa a televisão, né? Quando se dá ali uma notícia no jornal, são milhões de pessoas que assistem e ficam sabendo ao mesmo tempo. Então, este meio de comunicação em que eu atingo várias pessoas com uma informação é chamado meio de comunicação de massa. Agora, por exemplo, o meu celular, o seu, é um meio de comunicação individual, assim como a carta. Por quê? O e-mail também. Por quê? Porque eu utilizo, né, como uma ferramenta pessoal para eu me comunicar com alguém que eu tenha necessidade, certo? Diferente de um meio de comunicação de massa, que ele é utilizado especificamente para isso, para alcançar grandes quantidades, né, de acordo ali com a informação, certo? Mas, professora, quando eu acesso o Google, por exemplo, lá tem várias informações, então esses meios, eles são meios de comunicação de massa ou são meios de comunicação individuais? De massa. Por quê? Porque aquela informação que está ali contida, né, naquele programa, né, ele é o quê? Qualquer pessoa pode acessar, né? Então, ele se torna de massa porque várias pessoas acessam, têm acesso àquela informação. Então, o rádio também, mas o rádio é meu. Então, se é meu, está na minha casa, ele é um meio de comunicação individual? Não, ele é de massa. Por quê? Porque aquela informação que vai passar ali no seu rádio, dependendo da estação que esteja, né, vai ser passada para todo mundo, assim a pessoa esteja na mesma estação que você, certo? Então, por isso que não é individual, é um meio de comunicação de massa, porque abrange várias milhares de pessoas ao mesmo tempo.
Eu trouxe aqui para vocês os meios de comunicação que nós mais utilizamos, né, atualmente, que é os telefones, os tablets, os computadores, né, os notebooks, são os meios de comunicação mais utilizados, né, atualmente. Outros tipos de meios de comunicação, né? Nós temos aqui o rádio, a televisão, nós temos o telefone, e a gente já observa que existe aqui vários tipos de telefones, né? Para a gente poder se comunicar. Computador. Agora eu quero mostrar aqui para vocês a transformação que o telefone foi sofrendo, né, ao longo dos anos. Ele era muito comum a gente ver, ó, antigamente, né, desses com fio, aí eles foram se atualizando, né, passou a ser assim, depois assim. Hoje antigamente encontrávamos desse jeito, no passado bem recente, porque nesse mundo tecnológico que nós vivemos é assim, este ano tem um novo modelo lançado por tal marca, ano que vem já é outro modelo, então, digamos que ano passado bem recente, e atualmente é este modelo que nós temos, né, a maioria. Então é a transformação que a gente percebe aí, que esse meio de comunicação, né, passou ao longo dos anos, que é um meio de comunicação individual. Agora a gente vai ver a transformação aqui que sofreu esse meio de comunicação de massa, né, que é a televisão, né? A gente chama de massa porque abrange várias pessoas ao mesmo tempo, uma informação só, olha só. Então, em 1938, olha aí como era a televisão. Em 1940, olha aqui, olha a diferença, né? Em 1950, em 1960, observe aí. Aí a gente tem em 1970, né, mais ou menos parecida, em 1980, em 1990, em 2000 e em 2013. Né? Hoje em dia a gente já tem aquelas que são tão leves que a gente pode colocar até na parede. Então, pessoal, a gente percebe que esse meio de comunicação, né, também passou ao longo dos anos por grandes transformações, até se tornar o que é hoje, né, mais fácil o acesso, mais fácil também de você mudar de um local para outro, que não é tão pesado e tão grande como era antes, né? Vamos aqui. Nós temos o rádio, olha só, também é um meio de comunicação de massa, né, que abrange várias pessoas ao mesmo tempo. E nós vemos aqui a transformação, né, que esse objeto, esse meio de comunicação passou ao longo dos anos. Olha como é que o rádio era, olha o tamanho, até para você levar de um local para outro era complicado. Né? E depois passou a ser neste formato, depois veio para este formato, veio para esse, hoje nós estamos neste formato, né? Tendo até uns menores, né? Com formato mais atual. E no livro de vocês, página 336, ó, diz assim: as pessoas se comunicam.
pessoas sempre tiveram necessidade de se comunicar. Elas fazem contato umas com as outras pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação servem para transmitir informações e proporcionar diversão. Observe alguns meios de comunicação: a carta, o rádio, o telefone celular, o computador, a televisão e o cinema também é um grande meio de comunicação. Tipos de meios de comunicação, página 337 aí do livro de vocês. Alguns meios de comunicação podem informar muitas pessoas ao mesmo tempo. Nesse caso, são chamados meios de comunicação de massa, como jornal, televisão, rádio e internet. Outros alcançam um número pequeno de pessoas ao mesmo tempo, como o telefone, a carta e o correio eletrônico, dentre outros que não iremos citar, né? Então, a gente percebe que sempre houve essa necessidade de se comunicar. E se há essa necessidade, né? Houve a necessidade também de modificar os objetos, né, que nós utilizamos para nos comunicarmos, né, torná-los mais versáteis, né, para poder facilitar para todo mundo o acesso. O domínio do telefone celular. Hoje em dia, todo mundo parece ter um telefone celular. Até mesmo as crianças usam essas maquininhas de comunicação. Ter um telefone portátil é muito útil, mas também pode trazer problemas para o convívio social. As pessoas ficam tão entretidas em usar o aparelho que até se esquecem do mundo ao seu redor. Como atividade, na primeira questão diz assim: separe as palavras do quadro pelo tipo de meio de comunicação: telegrama, revista, livro, jornal, vídeo, carta, filme, bilhete e e-mail. Meio de comunicação de massa, você vai classificar e colocar neste lado do retângulo. Meio de comunicação pessoal, você vai classificar e colocar deste lado da coluna. Desenhe o meio de comunicação que você usa com mais frequência, ok? Então, pessoal, essa atividade vai para ser realizada no livro, certo? Façam no capricho, não esquece de mandar a devolutiva. Qualquer dúvida, chama lá no grupo ou na plataforma que eu estarei à disposição. Tchau e até a próxima aula.